Bom, vamos então para os exercícios de força eletrostática da lei de Coulomb. 4C, página 23, o exercício 16.7, tá, da Mackenzie. No vácuo, a constante, né, o K vale. O K0. Deixa eu só ver se não vai ficar em cima, eu acho. Quase ficou. Aqui. O K0 vale 9 vezes 10 a nona, que na verdade eu esqueci de falar lá, né, o valor da constante. Mas é 9 vezes 10 a nona. O exercício normalmente vai passar e depois de um tempo vocês vão acabar decorando também. Mas ele precisa passar assim. Professor, aquela equação do C significa o quê? Não, aquela equação do C era só uma demonstração para falar da velocidade da luz, tá? Que eu usei na aula lá. A gente não vai usar aquela equação com o C aqui não, tá bom? É só para simbolizar por que dentro do K tinha alguma coisa importante, que era aquele epsilon zero. Mas aqui, aquela equação, por enquanto, a gente não vai usar não. Vai ser na parte de onda mesmo, de luz. Tá? São colocadas duas cargas elétricas pontiformes de, então, carga 1, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, e carga 2, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Lembrando que ele poderia ter colocado microcoulomb no lugar desse 10 a menos 6, porque micro é equivalente a 10 a menos 6. A uma distância de 50 centímetros. Qual a força de repulsão entre as cargas? Aqui ele não perguntou qual é o tipo de força, tá? Mas ele poderia perguntar se é de repulsão ou de atração. Aqui ele já falou que é repulsão. Como que eu sei que é repulsão? Ambas têm sinal positivo. Então é repulsão. Tá? Então ele já falou ali, mas ele poderia perguntar. Preciso mexer em alguma coisa? Preciso. No quê? Na distância. Porque essa distância está em centímetros e eu preciso transformar isso em metros. 50 centímetros, meio metro. Só que vocês não estão mais no fundamental. Então nós vamos usar notação científica, porque a gente vai pegar essa distância e levar ao quadrado. E aqui vocês sabem desde o primeiro ano, gente, número com vírgula ao quadrado vocês vão acabar errando. E não é por não saber matemática, é porque é vício. Né? 0,2 ao quadrado, você vai mandar um 0,4 lá, vai estragar todo o teu exercício, todo o teu trabalho. Temos todas as variáveis, só jogar na fórmula. Tá? Aí não tem o que fazer. Então, força elétrica é K, Q1, Q2 sobre D quadrado. A força elétrica eu quero. O K é uma constante, vale 9 10 a nona. A primeira carga, 2 vezes 10 a menos 6. A segunda carga, 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Tá? E é aqui que a galera começa a sonhar já. Primeira coisa, pelo amor de Deus, não me corta aquele 5 de baixo com 5 de cima. Tem até um jeito de simplificar aqui, mas não vale a pena. Tá? Tem uma maneira sim de simplificar, mas não inventa moda. Na dúvida, deixa do jeito que está. Força elétrica. Vou multiplicar ali todos os valores de cima. 5 vezes 2, 10, vezes 9, 90. Vezes 10. Somar os expoentes. 9 com menos 6, 3. Com mais menos 6, né? Menos 3. Vou dividir agora isso pelo resultado daquele termo de baixo. 5 ao quadrado, 25. Tá? 10 a menos 1 ao quadrado, multiplico os expoentes, 10 a menos 2. Então a força elétrica é igual 90 dividido por 25. Eu vou ser bem do preguiçoso e vou usar a calculadora aqui, né? Mas vocês fariam na mão essa conta no vestibular. 90 dividido por 25. Dá 3,6. Então 3,6 vezes 10. Os expoentes é o de cima menos o de baixo. Menos 3 menos menos 2, menos 3 mais 2, que dá menos 1. Só que aí você olha para as alternativas e tá de um jeito diferente, porque normalmente ele coloca lá o número, vírgula e o resto. Aqui ele mudou as respostas, a faculdade mudou ali, e a resposta está desse jeito, ó. Força elétrica igual a 36
vezes 10 a menos 2 newtons. Que também é um jeito correto de escrever, não tem nada de errado em fazer isso, tá? Só não é o jeito mais comum da resposta aparecer. Então aqui nós temos o valor da nossa força elétrica, que é a alternativa D de dado. Fácil, né? Conteúdinho de prova isso aqui, porque é muito fácil, tem que cobrar para dar aquela mão para a galera aí que está estudando. Tá? No exercício, alguma dúvida? Não, senhor. Beleza. Qualquer coisa, gente, pode mandar no chat, pode liberar o áudio aí. Vamos fazer mais um então. Ô, professor, essa aula vai ficar onde? No Positivo On? Eu vou postar lá no Positivo On, só que ao contrário do que eu estava fazendo antes, que eu estava postando pelo Drive, eu vou postar pelo YouTube, tá? Então, Tá. todas já estão no YouTube, eu vou colocar o link no Positivo On, mas vou mandar para vocês o da playlist da turma de vocês no grupo também, para quem tiver com preguiça de entrar no Positivo On. Beleza, valeu. Que o Positivo On eu tô fazendo lá, só tô podendo fazer atividade pelo Positivo On, que toda vez que eu entro com o Drive no meu celular, ele trava, não consigo assistir a aula. Então, vou mandar no YouTube, porque o YouTube é mais fácil, todo mundo sabe mexer, né? Então, não tem dor de cabeça. Bom, próximo exercício. Da 4C, página 23, 16.5. Observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto, isso já é importante. Então, as cargas são, vou colocar assim, ó. Peraí. O módulo da carga 1 é igual ao módulo da carga 2 igual ao módulo da carga 3. Vou fazer isso por quê? Porque tem uma carga ali que é negativa, né? Que é a carga 3, essa aqui é negativa. Tá. Onde eu estava? Carga elétrica mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1. Então, olha só. Não é incomum exercícios desse tipo. Vou colocar as 3 cargas aqui. Não tem conta nenhuma nesse exercício, tá? Vou colocar aqui. Vamos fazer de conta que eu formei um triângulo equilátero. Não tô preguiça de medir aqui. Tá bom? Aqui eu tenho o ponto 1. Aqui eu tenho, vou fazer mais distante. 1, 2 e 3. Essa carga é negativa e essas duas são positivas. Tá, deixa eu ver como vai ficar aqui só para não... Tá, positiva aqui. Como que eu sei a força resultante sobre a carga no vértice 1? Na apostila tem alternativa, mas dá muito trabalho pegar todas as... Jovem, pergunta de novo, porque eu não sei... Só um pouquinho, gente. Faz a pergunta de novo, jovem, que eu só vi agora. Eu não sei que momento que você perguntou, tá? Então, do que você tá falando aí? Eu não sei. Tá? Manda aí de novo, fazendo favor. Aqui eu preciso fazer... Ah, sim, por ser vetorial, é nesses casos aqui, tá? Por ser vetorial, eu teria que trabalhar... A pergunta foi por que a parte vetorial influencia. Porque se é escalar, por exemplo, igual massa, se eu tenho 5 quilos mais 5 quilos, dá 10 quilos, acabou. Agora, se é vetorial, eu tenho que fazer todo aquele trabalho de vetor. Somar por Pitágoras, por regra do paralelogramo, ou só fazer o desenho da soma, que é o que eu vou fazer nesse exercício, tá bom? Então, eu quero saber resultante na carga 1. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer de cores diferentes. A força entre a carga 1 e a carga 2, eu vou representar de amarelo. A força entre a carga 1 e a carga 3, eu vou representar com esse verde, sei lá que cor que é isso aqui, azul, sei lá o que é. Por que eu não vou fazer da 2 e da 3? Porque não me interessa 2 e 3 ali. Qual que é a interação entre elas? Me interessa a interação com a carga 1. As distâncias são todas iguais, porque o triângulo é equilátero, tá? A força elétrica vai ser igual, o valor da força elétrica em módulo, porque se a força elétrica, deixa eu ver aqui, se a força elétrica é Q sobre D quadrado, e se as distâncias são iguais, porque o triângulo é equilátero, e se o módulo dessas cargas são iguais, cada força de interação aqui de baixo é igual. E aí, por isso, eu vou representar com um vetor de mais ou menos o mesmo tamanho. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, igual. Opa. Iguais. Tá? Vamos começar com a interação entre 1 e 2. As cargas 1 e 2 são o quê? Positivas. Então, existe uma
repulsão, não é? Então a carga 2 vai repelir a carga 1 e a carga 1 vai repelir a carga 2 aqui para baixo. Essa força aqui já nem me interessa tanto, porque eu estou analisando a carga 1. Ela é o meu objeto aqui. Entre a carga 1 e a carga 3, existe repulsão ou atração? Nesse caso, é atração, porque as cargas têm sinais opostos. Então, a carga 3 atrai a carga 1 e a carga 1 atrai a carga 3. Se precisasse fazer a interação entre 1 e 3, não precisa, tá? Não precisa. Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Então, se eu quisesse fazer entre a 2 e a 3, ficaria assim. Como os sinais são opostos, entre 2 e 3, elas também se atraem, tá? Mas eu não estou preocupado com a interação lá embaixo, estou preocupado com a interação ali em cima. Na apostila, não sei se alguém está com a apostila aberta, tem vários vetores como resposta só. Eu tenho uma força, que é essa força de 2 em 1, e eu tenho esta força, que é a força de 3 em 1. Quando eu tenho dois vetores, como que eu faço para visualizar a soma vetorial? Eu pego um dos vetores e escorrego pelo outro. Ou eu faço paralelogramo, né? Que eu acho que é o mais fácil. Eu traço uma linha pontilhada aqui, ó, perpendicular ao vetor. Faço a mesma coisa com o vetor de baixo. Nossa senhora, ficou torto, peraí. Onde essa linha pontilhada se encontra, eu vou dar uma forçadinha de barra aqui para ficar bonita a resposta. Onde essa linha pontilhada se encontra é a minha soma vetorial, é a minha força resultante. É aqui que o fato da força vetorial interfere. Se eu quisesse calcular isso, eu precisaria saber o ângulo entre elas, entre essas duas forças, a amarela e a verdinha, para poder calcular essa força resultante. Mas que não é o caso aqui. Então, nesse sistema, se eu colocasse essas cargas e soltasse a carga 1 ia para a direita. Pelo menos no começo do movimento dela, ia acelerar para a direita. Depois, talvez ela fosse um pouco para baixo, um pouco para cima, mas ela iria para a direita ali, tá? Então, aí tem que depois olhar na apostila de vocês qual que é a alternativa correta, porque eu não anotei aqui. Mas a resposta é esse vetor para a direita, tá bom? Vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer o exercício de prestar atenção nos tamanhos dos vetores que vocês estão fazendo. Se você tivesse feito um vetor, por exemplo, amarelo, muito maior do que o outro, é a C, jovem. Obrigado. Então, é a alternativa C. Se você tivesse feito um vetor amarelo muito maior que o verdinho ali, estava tudo errado. Então, tem que manter a mesma proporção, tá? Toma minha água. Bom, deixa eu ver quantas coisas nós temos aqui ainda, que já está acabando essa primeira aula. Ó, nós temos 2 exercícios a mais, tá bom? Faltam 2 minutos, então eu vou pausar minha gravação aqui no meu programa, e aí eu vou desconectar do Zoom e conectar de novo. Aí vocês entrem todos só para eu fazer os últimos 2 e fechou, tá bom? Não precisa fazer chamada, nada agora, a gente faz na segunda aula. Então eu vou pausar aqui. Bom, a minha garganta. Fubagé, Rio Grande do Sul. Exercício 1610. Tudo da aula 4C, se não me engano é a última aula, né, da apostila 4. Página 25. Apostila 5 vocês não receberam ainda não, né? Depois alguém manda no chat aí, fazendo favor. 2 cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2. Oi? Não, a gente não recebeu a apostila, não. Beleza, valeu. Sim. Q1 e Q2 são separados por uma distância D. A força que uma exerce sobre a outra é igual a F. Então vamos analisar primeiro esse ponto. Porque depois ele fala assim, a força que exerce substituindo Q1 por outra carga, então temos um caso inicial. Nesse caso inicial eu tenho 2 cargas, Q1, Q2, elas estão separadas por uma distância D. Aqui eu tenho Q1, Q2, eu estou usando agora o Q minúsculo porque está aqui minúsculo ali no exercício, tá? Mas tanto faz. A força entre elas, ele não fala se é atração ou repulsão. Bom, então eu vou considerar que é repulsão porque ele fala Q1 e Q2, não fala de sinal. Mas, bom, vou fazer atração porque fica mais fácil no meu desenho. Pronto.
existe uma força F entre elas. Tá? Força elétrica. Vou chamar de F1 ou F0, tanto faz. Ou só F. F, tá bom. Substituindo a carga Q1 por outra carga igual a 2Q1, então agora eu tenho uma segunda situação. Esse aqui é o antes. E agora eu tenho uma outra situação em que eu tenho uma carga de 2Q1, ou seja, eu dobrei a carga dela. E eu diminuí a distância para D sobre 2. Aqui eu tenho Q2, eu não mexo em Q2, né? Não falar nada. E aqui eu vou para uma nova distância de D sobre 2. E ele quer descobrir o valor dessa força. Tá? Que eu vou chamar de força F'. Vamos usar uma coisa diferente. F'. Tá bom? Quando a gente tem uma situação de antes e depois, como que a gente trabalha com isso? A gente primeiro monta a equação para o antes e vê o que acontece, apesar que aqui vai ser bem tranquilo, e depois compara com a equação do depois. Vamos fazer assim, ó. Antes, eu tenho que a força era igual a K Q1, Q2 sobre D quadrado. Não tem o que substituir ali, né? Porque K, é constante, Q1 é Q1, Q2 é Q2 e D é a distância ao quadrado. Beleza. Vou guardar essa informação. Depois, eu tenho qual situação? A força elétrica é igual a K, que é constante. Eu mudei para F' porque eu estou falando da força que aconteceu nesse segundo caso. A carga 1, agora ela vale 2Q1. Ela dobrou. Então eu venho aqui e coloco 2Q1. A carga 2 eu não mexi. E a distância é D sobre 2 ao quadrado. Então, D sobre 2, tudo isso ao quadrado. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, quando eu for passar para o próximo passo, é puxar esse 2 para frente, para ficar mais fácil, tá bom? E vou resolver esse D quadrado ali embaixo, D sobre 2 ao quadrado. D sobre 2 ao quadrado é D sobre 4, D quadrado sobre 4, né? Então vai ficar assim. Deixa eu pegar, cadê o amarelo? Força F' é igual a 2 vezes K Q1 Q2 dividido, eu vou fazer o dividido assim, ó, porque não vai caber aqui no meu. Dividido por D quadrado sobre 4, não coube de um jeito ou de outro. D quadrado sobre 4. Eu tenho uma fração embaixo. Deixa eu dar um jeito nisso aqui, peraí, gente. Eu tenho uma fração embaixo, e aí o que eu faço para resolver essa fração? Eu pego a parte de cima e vou repetir, e aí eu passo a parte de baixo invertida. Então vai ficar assim, ó. F' é igual a 2K Q1 Q2 é a fração que estava D quadrado sobre 4 embaixo, vai para cima, 4 sobre D quadrado. Ou seja, eu vou inverter essa fração. Tá? F' é igual. Vou multiplicar os números, porque eu já posso multiplicar aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Só que o que é K Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado? Isso aqui não é a força original, F, que a gente tinha aqui, ó. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir por F. Deixa eu mudar de cor aqui. Substituir por F. O rato aqui. Ou seja, a força ficou 8 vezes maior que a força original. Que é a resposta C. Tá? Beleza? Eu vou atender que estão batendo palma aqui, gente. Me dá 1 minuto. Já volto aí. O povo só bate aqui em casa quando eu tô dando aula. É incrível. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa desse exercício? Ou podemos partir para o último? Vamos para o último, então. Deixa eu só ajeitar um negocinho que tá um pouquinho ruim aqui. Beleza. Canetinha.
Opa, fiz uma caca aqui. Pera, aqui, pronto, agora dá pra ler. Questão 16. Professor, por que trocou o K pelo 2? Não, jovem, eu não troquei o K pelo 2. Quer ver? Deixa eu colocar de novo aqui. Ó, vai aparecer mais uma vez. Eu não troquei o K pelo 2, eu puxei o 2 pra frente, tá? Então, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu só puxei o 2 pra frente para puxar todos os números pra frente e deixar todas as incógnitas pra trás, tá? 4C, último exercicinho, página 27, da FUVEST. 3 objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. Então as cargas são idênticas, já vamos anotar essa informação. Carga A é igual a carga B e é igual a carga C. Então eu já tenho certeza que é a repulsão que está acontecendo aqui, né? Porque as cargas são iguais. O objeto C exerce sobre B uma força de 3/10 a sexta. Então a força de C sobre B é de 3 vezes 10 a menos 6, tá? Desculpa, eu falei sexta, mas é menos 6. A força elétrica é resultante dos efeitos de A e C sobre B. O que ele está querendo saber é a força resultante sobre... Vixe, Maria. Força resultante sobre o corpo B. Tá? Tem intensidade D. Então, vamos olhar o esqueminha aqui. Vou desenhar, porque eu não consigo riscar ali naquele canto. Então, vou fazer aqui rapidão. Eu tenho a carga A. Eu tenho a carga B. E aqui eu tenho a carga C. Vou fazer mais para dentro, senão vai... C. Eu tenho A, B, C. A distância aqui é de 1 centímetro. Eu vou colocar já em metros, tá? 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Ou 0,01. 3 centímetros, vixe Maria. 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Transformado. Tá? Tudo já em metro bonitinho. Qual a informação que eu tenho? Eu tenho a informação de C e B. Então, primeiro eu vou ter que analisar essas duas cargas. Tá? Mesmo ele querendo a restante só em B. Vamos analisar primeiro C e B. Deixa eu minimizar aqui, senão fica travando tudo. Acho que aqui vai mais rápido. Então, vamos lá. A força... Deixa eu ver, dá para fazer mais para dentro aqui. A força entre C e B é K, que multiplica QC, QB, vezes a distância ao quadrado entre C e B. Tá? Quanto que vale essa força? Ele falou no enunciado que vale 3 vezes 10 a menos 6. O K, eu sei que é 9/10 a nona, tá? Poderia substituir? Poderia. Eu vou manter o K como K, porque eu vou usar essa informação para frente ainda. Eu vou pegar um resultado dessa equação para continuar resolvendo o meu problema. Então, quer substituir? Quer. Mas como ele não passou no exercício, eu vou colocar assim, ó, K. As cargas não são iguais? São. Então, QC vezes QB é Q ao quadrado, porque as cargas são iguais, né? Então, Q ao quadrado. Qual é a distância entre C e B? Entre C e B, Vixe Maria, tá tudo torto aqui. É 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá? Aqui, beleza. O QC vezes o QB multiplica dois valores iguais e fica ao quadrado. Bom, vamos fazer aqui. 3 vezes 10 a menos 6 é igual a K, Q quadrado, dividido por 3 ao quadrado é 9, e 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Agora é só multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar cruzado e vou encontrar que... Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para economizar espaço. Que K vezes Q quadrado... Eita, pixe Maria, peraí que deu tudo errado. É igual 9 vezes 3, 27. Vezes 10, menos 6 com menos 4, menos 10. Eu cheguei nessa informação. E essa informação vai ser útil para quando eu for descobrir o que está acontecendo entre A e B. Por quê? Porque esse fator aqui, ó, vai acabar se repetindo.
Posso arrumar a vírgula? Gente, poder você pode, mas não precisa. E a gente tem que ser prático às vezes, né? Então, eu já descobri esse valor, eu vou anotar aqui no canto, que a força K, desculpa, a força não, que KQ quadrado é igual a 27 vezes 10 a menos 10, tá? Eu vou anotar essa informação aqui e vou liberar um espaço para eu conseguir resolver. O espaço aqui não é muito grande, não. Bom, agora eu vou analisar A e B, tá? As cargas A e B. Então, a força elétrica entre A e B é K, QA, QB, dividido pela distância entre A e B ao quadrado, tá? Não sei o valor da força elétrica entre A e B, mas não tem problema. Isso aqui, que está aqui em cima, ó, Q vezes Q vai ser Q quadrado, porque as cargas são iguais. Vixe, ficou tudo bagunçado ali. Vai ser Q quadrado porque as cargas são iguais. E eu já tenho esse valor. K vezes Q quadrado está aqui embaixo, ó. 27, 10 a menos 10. Então, 27, 10 a menos 10. A distância. A distância entre A e B. A distância entre A e B. Cadê a cor que eu estava usando? Era essa aqui? Era. Se não for, bom. 10 a menos 2 ao quadrado. Agora, o que eu faço? Termino de resolver. A força entre A e B é igual a 27, 10 a menos 10, dividido por, dividido por 10 a menos 4. Opa, 10 a menos 8, né? Nossa, gente, eu loquei aqui, pera um pouco. Aqui não é 10 a quarta, não, tá louco? 10 é o quadrado. É que eu fui fazendo e já fiz direto, tá? É o quadrado, né? A quarta potência. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Agora eu vou arrumar a força para ficar bonitinha, tá? Então isso aqui é equivalente a 27 vezes 10. Subtrai os expoentes. Menos 10 menos menos 4 é menos 10 mais 4, que dá menos 6 newtons, tá? Professor, precisa arrumar a vírgula? Então, por que eu não vou arrumar a vírgula? Tá vendo que a força entre C e B, aqui em cima, tá 10 a menos 6? Então eu vou deixar isso aqui 10 a menos 6, que vai facilitar muito minha vida. Tá? Por quê? A minha carga importante para o problema é a carga B, é a carguinha do meio. Vamos ver o que acontece com a carguinha do meio. Ele quer saber o que acontece ali naquela meiuca. Entre C e B, as cargas são todas positivas, existe uma repulsão. Então, entre C e B, existe uma repulsão, que é a força de C em B. Tá? Não vou desenhar a força no corpo C porque não me interessa o corpo B aqui. Entre A e B também é uma repulsão. Força entre A e B. Tá? Vou anotar aqui qual que é a força entre A e B. Força entre A e B é igual a 27 vezes 10 a menos 6 newtons. É, genial. Coloquei por trás da minha cabeça aqui, peraí. Deixa eu colocar um espaço aqui. A força entre A e B é de 27 vezes 10 a menos 6 newtons. Pronto. Agora, como que eu calculo a força resultante se eu tenho forças opostas? Para calcular a força resultante, se eu tenho forças opostas, sentidos contrários, é só fazer uma menos a outra. Porque eu tenho 27 10 a menos 6 para um lado, 3 vezes 10 a menos 6 para o outro. Então, a força resultante na carga B é 27 vezes 10 a menos 6 menos 3 vezes 10 a menos 6. A força resultante na carga B é igual a 24 vezes 10 a menos 6. Lembrando que na subtração, né, na soma ou na subtração, a gente mantém a notação científica, a gente não mexe com ela não. E eu só posso fazer isso porque eu já deixei os expoentes iguais. Se eu tivesse transformado aqui embaixo, aqui ó, para 10 a menos 5, para deixar a vírgula bonitinho, eu teria que depois arrumar de alguma maneira.
tá? Aí você olha as respostas, aqui já tá 24, 10 a menos 6, não tá arrumada a vírgula mesmo, então ou esta, né, na verdade, é a resposta do exercício, que é a alternativa D de dado, tá? Então essa é uma outra maneira que pode aparecer o exercício. Existem várias variações. Depois eu vou passar uma listinha para vocês treinarem, né, durante a semana que vem. Da apostila mesmo. Não vou ficar mandando coisa a mais não. E que já vocês têm gabaritos tudo. E eu tentei pegar um de cada tipo. Eu só não peguei de gráfico porque não tinha nada muito interessante de gráfico lá na apostila de vocês, tá? Mas um de cada tipo que aparece, os gráficos realmente não aparecem tanto por enquanto. Quando a gente chegar no parte de campo elétrico, aí sim começa a aparecer um pouco mais de gráfico. Tá? Só que esse já é o conteúdo da apostila 5. Eu vou parar 4 aqui. O Renan tá passando espelhos, né, para vocês já. E aí a gente vai ver como que se eu vou para alguma das frentes B e C, se eu vou fazer refração, que é provavelmente que vai acontecer. Eu vou começar a refração e lentes pra gente ir tocando a frente D para depois voltar na A e na B, tá bom? Pessoal, disso aqui alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não entendeu algum ponto? Porque era isso. Tá? Se vocês não têm dúvida, quem não tiver dúvida, quiser já ir dar aquele cochilão da tarde gostoso, tá dispensado, tá? Bom final de semana. Fique em casa, né, para dar rolê na rua, até porque não tem nada pra fazer em faxinal, tá? E estudem, porque não sei se vocês viram o áudio que eu mandei lá, a UEL provavelmente vai só rolar ano que vem. Então, se vocês estudarem agora, quando voltar pro presencial ou algo parecido com presencial, vocês estão adiantados. Se for deixar pra estudar quando voltar, filho, já era. Entendeu? Aí mais um ano de cursinho olhando pra cara de professor. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Sossegado? Dezembrão? Tranquilo. Então é isso, jovens. Só soltar os rojão e aproveitar agora. Vou parar minha gravação. Então até semana que vem postarei os conteúdinhos. Quer perguntar alguma coisa? Alguém aí? Eu vi que vocês ligaram o microfone, não? Não, eu tô vazando. Ah, então tá bom. Então é isso aí, galera. Falou, professor. Falou, jovens. Juiz, hein? Eu orei de rato. Tchau.